trouxe essa aqui mesmo. Dá uma olhada. Essa aqui é uma placa-mãe Vulane, né? Ela é para processadores Intel, uma motherboard, uma placa-mãe, certo? Essa aqui é uma H61MG, compatível com processadores da família I, certo? E 3 e 5 indo até o i7. Só que vocês lembram que isso eu tenho que verificar se a minha frontside bus, a minha FSB vai ser compatível de fato. Porque o socket ele encaixa. Lembrou? Ano passado o socket ele vai encaixar. Mas pode ser que eu tenha perda de desempenho por causa da FSB. Ok? Eu acho que o multiplicador dessa aqui é por 100, não é por 3 igual o que a gente viu ano passado. Não, mas eu falei também que tem multiplicadores por 3. Ok? Vamos abrir aqui, ó, para ver o que é que nós temos aqui dentro. Aqui dentro eu tenho um cabo do capeta, cabo SATA, ok? Eu vou ter o que? O espelho. Lembre-se, espelho vem com quem? Com placa-mãe, ele não vem com gabinete, certo? E aqui eu tenho uma empacotada bonitinha, ó, lacre não foi violado ainda. Ok? Por que nós compramos essa placa-mãe? Porque algumas placas-mães, principalmente umas MSI que nós tínhamos aqui, elas queimam com muita facilidade. Então, enquanto dessas aqui, ó, daquelas horizontais, da Login, já estão aqui há mais de, deixa eu ver, 2009, 10, 15, 16 anos quase, certo? E eu tenho aqui 3 placas-mães dessa queimada do parque de 20, a MSI, nós já temos aí mais da metade, e a MSI chegou em 2016, não tem nem 10 anos. Então já tem mais de metade do parque MSI queimado, enquanto essas aqui duram mais. Aí o que acontece? Nós temos memória, nós temos SSD e HD, nós temos processadores, certo? Porque essas placas vão morrendo. Aí o que acontece aqui? É melhor a gente comprar só a placa-mãe. Tanto é que essa placa-mãe aqui, dessa vez a gente comprou só a placa. Só que aqueles lá atrás, que tem aqueles cooler em RGB, a gente comprou o cooler box completo. Só que dessa aqui foi só a placa-mãe mesmo. Aqui, o que é que nós temos mais? O nosso manual de instalação. Isso aqui é importante, viu? Vocês pegarem o manual de instalação, principalmente por causa do front panel. Como o front panel dessa placa-mãe aqui é padrão, então eu não preciso me preocupar muito não. Mas eu tenho aqui como é que a parte cadê aí, ó, da CPU fan, né? System fan, como é que ele funciona. Aqui eu tenho as minhas, cadê? Aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Front panel, deixa eu ver se pega melhor. Olha que saudade do meu A22. Mas tá aqui, ó. Painel, speak, front, speak e USB. Tá aqui o mapinha de como funciona. Só que esse é o mapinha bem vagabundo, viu? Porque ele não tem dizendo como é que é. Não tem dizendo onde é que tá o power. E aqui eu tenho as configurações, as especificações da minha placa-mãe em silêncio aí no fundo. CPU suporta processadores LGA 1155 Intel Core i7, i5, i3, Pentium e o Celeron, certo? Aí lembrando que vai depender da minha FSB. Eu já fiz testes em sockets que compatíveis de um i3. Eu tinha um dual core, coloquei o i3 e rodou. Eu já fiz outro processo no mesmo esquema e o i3 ficou mais lento do que o Pentium, ou que o Core 2 Duo, desculpa. Então aqui, ó, eu tenho dois slots de memória, dois slots de memória RAM channel, né? Chegando aqui o máximo 16 de RAM, tá bem aqui, ó, 16 de RAM. Viram? Qual a diferença dessa aqui? Porque a outra suportava 32 de RAM. A outra azulzinha, ela suportava até 32 de RAM. Essa aqui só vai até o 16. E o legal é que ela vai com 16 e ela tem 2 slots. Porque é igual você compra aí esses notebooks que vem com a memória soldada, aí o cara fala assim, ó, o notebook tem a memória soldada que ela vai até 16 GB. Aí ele vem com 4 soldados. Aí o máximo que você coloca no DDR3 é 8. Então apesar dele suportar 16 GB, você só consegue realmente colocar 12. Entendeu? Porque você tem uma limitação lá do hardware. Essa aqui já diz que você consegue 16 e é possível colocar os 16. Ok? Abri aqui a minha caixinha, tirando mais algumas coisas. Aqui eu tenho, como essa placa-mãe é uma placa-mãe mais antiga, pode ser que vocês queiram rodar os sistemas operacionais mais antigos nela.
Aí vem esse cara aqui, ó, o CD de drive, os drives da placa-mãe. Lembra que nós paramos ano passado nessa parte, drive aqui, eu estou falando da parte lógica, que vai dar funcionalidade ao hardware, certo? Toda vez que eu instalo um sistema operacional, eu preciso brincar um pouquinho com o hardware, ok? Tem tudo aqui. Agora vamos ver, por gentileza, pontos importantes. Eu tenho em casa um mousepad daqueles grandão um grandão assim, certo? Então é nele que eu costumo fazer a montagem dos computadores. Aqui, infelizmente eu não trouxe. O que você vai fazer? Você vai manter o seu setup limpo, passar um paninho, limpar aqui, evitar que objetos metálicos, igual eu tenho aqui, ó, 2 parafusos. Isso aqui não pode ficar aqui perto, certo? Mantive o meu setup limpo. Eu vou agora abrir o meu equipamento, certo? No MDF do jeito que está aqui, ó, dá para fazer tranquilamente porque você não tem condutividade, mas o mais interessante é que seja metálico, ok? Vou aqui romper o lacre. E lembrando que a partir desse momento aqui, ó, vocês já estão aptos, tanto aqui quanto em empresas, a montar computadores nesse sentido, ok? Ah, mas eu não tenho confiança, infelizmente é só você falar que não consegue, ou então procurar um outro ramo de atuação, certo? Aqui, ó, vou abrir aqui, ó. Tá aí, ó. É o 155 aqui. Ele nem prestou atenção, né? Tava bem grandão aqui mostrando na caixa. 155. Mas o HB1 é uma referência também desse socket. Pronto, tá aqui. 2 slots. Vocês não fizeram prova no ano passado porque como estava na adaptação, mas geralmente as minhas provas eu tenho fotinhas de placa-mãe, vocês identificando componente a componente, viu? Então isso aqui, ó, são os meus slots de memória. Conector fonte 24 pinos. Conector de fonte 12 volt. Certo? Socket, aqui eu tenho um socket. Na prova eu tenho 2 imagens de placa-mãe. Uma eu referenciando o socket, que é assim, sem nada dentro, socket. Certo? Aí quando eu tinha separado, aí eu tenho um processador. Socket de processador, CMOS battery, veja que a CMOS battery vem com a placa-mãe. E só. Aqui eu tenho, ó, esse cara aqui, ó, é um conector para M2. Você vê que algumas placas aí, aquelas lá do fundo que tem os RGB nos cooler, lá ele tem M2. Aqui você vai colocar o dispositivo de massa. Nós vimos no ano passado. O dispositivo de massa é o que? É o HD, o SSD, o M2, é o NVMe, o pendrive, tudo é dispositivo de massa ou memória secundária, certo? Então aqui eu tenho um ponto de memória secundária. Eu tenho um PCI Express aqui, ó, de 1x, e eu tenho um PCI Express de 16x. Tá aqui, o PCI Express de 16x. Lembrando que nesse caso aqui eu consigo colocar uma placa de vídeo das mais atuais, viu? Porque o slot ele vai suportar. Esse é o PCI Express de 16x. Ok? Então toda a placa de vídeo, eu acho que é o máximo que as placas mães têm é 16x de expansão, certo? Aí vocês vão lembrar que ano passado nós falamos desse cara aqui é o que? Um barramento. Lembrando que tudo é barramento de memória, barramento de expansão, barramento do processador. Barramento são as vias de comunicação, certo? Já que tudo é barramento, mas nós temos barramentos específicos. Esse aqui, por exemplo, é o que vocês mais gostam. Só que lembrando, Mocota, me perguntaram, Mocota, tem uma placa-mãe bem vagabundinha, assim, um processador ruim, eu posso colocar uma placa de vídeo mais robusta? Eu falei, poder você pode. Você vai ter um desempenho gráfico melhor, mas aquilo que cabe ao processador vai continuar sendo a mesma merda. Entendeu? Por exemplo, tudo que é gráfico vai dar aquele up. Mas se ele gargalar em processamento básico, ele vai continuar gargalando em processamento básico.
vai continuar demorando para poder processar, para poder abrir o navegador, vai continuar demorando para abrir esses recursos. Mas tudo que estiver aberto, que estiver tudo alocado na placa de vídeo, já tem um desempenho melhor, pelo menos gráfico, viu? Lembre-se, desempenho gráfico não é a mesma coisa que o desempenho em processamento. Eu posso ter um gráfico bonitinho, mas o meu processador ser uma merda. Ok? Estamos aqui. Agora vamos aqui ao nosso... Veja essa caixinha do meio, por favor. Aqui eu tenho alguns processadores de placas brancas que a gente vai tirando. Salvo me engano, esses aqui são todos Celeron, Pentium e Celeron, certo? Esses caras aqui, ó, eu não tenho nenhum deles que seja para o 1155. Esses aqui são para o 775. Olha só, meus fofinhos. Vamos aqui, eu vou pegar um desse aqui. Se é todos os Celerons e Pentiums aqui... Jogar no baixo da depressão. Ó, eu vou terminar. Aqui, ó, é um 1155, é um 775, ok? Vamos ver uma característica de um 1155 aqui, ó. Eu comprei o fone ontem, eu vou deixar. Aqui, ó, 1155, você tem essa característica aqui, ó, dessa parte de leitura aqui, certo? Eu vou abrir ele aqui. Vou posicionar ele no meu soquete, ó. Tem uma travinha, pressiono a travinha e puxo. Ok? Vou posicionar aqui o meu. Viu? E encaixou perfeitamente bem. Se eu tirar aqui, ó, e tentar encaixar isso aqui, ó, note que ele não vai encaixar. Ó, eu tenho aqui o chanfrozinho, tá vendo? O chanfro, essa parte aqui, ó. Viu? Essa abertura aqui. Aqui tá mais fácil. Essa abertura aqui, ó. Aqui. É o que me possibilita encaixar. Então eu não vou tentar forçar isso aqui. Eu já vi aluno que fizeram isso aqui. Pegaram, só jogaram aqui dentro e travaram o soquete. Certo? Aí o que acontece? Vocês viram o tanto de placa-mãe que eu tenho só que funcionava? Que o problema foi só o soquete que estava amassado? Então preste atenção. 1155 é esse cara aqui, ó. Eu tenho esses pontos aqui de referência. Esse aqui é um Core. Esse é um Pentium, ó. De 2.9. Eu poderia colocar esse Pentium aqui? Poderia, porque esse Pentium é 1155. Certinho? Mas eu vou colocar o Pentium não, vou colocar o i3. Até na estante. Bom, aqui eu coloquei um i5 de terceira, certo? Que é o ponto que a gente estava falando. Como essa placa foi comprada para substituir uma que tinha sido queimada, certo? Nós não compramos cooler box para ela. Tá. Então vamos aos cooler box. Aqui eu tenho uma caixinha de cooler box, certo? Aí eu preciso pensar naqueles que eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui, ó, aparentemente ele está em um bom estado. Você tem uma boa área de conexão entre o dissipador e a parte de encapsulamento. Você lembra que essa parte aqui é encapsulamento, responsável por proteger o chip de silício e dissipar o calor gerado pelo processador. Tem um contato dessa parte aqui com essa parte aqui, ó. Posso ver esse cooler box aqui, ó. Notem que esse cooler box não é desse cara. Os parafusos, os encaixes aqui, ó, eles não estão de acordo, certo? Eu tenho outros cooler box aqui, ó, que são mais interessantes. Ou tinha, né? Não tem mais nenhum aqui. Mas é aqueles que tem uma chapinha embaixo. Vocês usaram. Ele tem uma chapinha de metal que vai embaixo da placa-mãe e ele é parafusado em cima. Entendeu? Fazendo um esforço mecânico assim, ó. Um contato mecânico. Certo? Infelizmente eu não tenho nenhum destes aqui. Então, mas como ele não é compatível com essa placa-mãe, sigamos.
que é o ponto, que é, nós temos estes pontos com relação aos processadores. Aqui eu tenho um cooler box, esse aqui ó, é o Intel. Esse cooler box era que veio com esse processador, ok? O OutR diz que é um vergonha box. Esse daí é feio. Certo? Mas é o que vem aqui, certo? Como esse computador vai ser utilizado apenas para pacote Office, máquinas virtuais, eu não preciso de um cooler box mais avançado. Aqui eu vejo, note que ele está intacto, ó, todos os pontos de conexão estão intactos. Viram aqui, aqui. Mas eu tenho alguns outros, Adriel. Opa! Igual esse aqui, ó. Veja que ele é quebrado aqui, ó. Essa ponta aqui está quebrada, ó. E esse aqui também, ó. Isso aqui, ó, é causado por conexão de maneira inapropriada, certo? Tem um jeito de eu conectar isso aqui. Alguns tá sem isso aqui, é porque eu fui fazendo um Frankenstein. Por exemplo, esse aqui tava esses dois quebrados, mas esses dois estavam intactos. Eu precisei de dois intactos em outro cooler box. Aí você desmonta ele, desmonta essa parte e monta no outro cooler box. O que é que eu tenho aqui de interessante? Essa área de contato aqui desse cooler box aqui, ó, note que aqui no meio ele é cobre, certo? Indo para o alumínio, ok? Por que isso aqui é interessante? Porque o cobre ele dissipa o calor mais rápido. Então quando você tem um núcleo de cobre, vai fazer com que essa dissipação seja feita mais rápida. Só que eu tenho outros que é feito, esse aqui é inox, certo? E alguns que é simplesmente alumínio, ok? Vamos pegar esse aqui. Esse, cadê? Esse, né? Tem alguns cooler box, senhores, que é comum aqui essa parte de cima travar, ó. O cooler aqui, ó, dá uma travada. Então o que é que você faz? Você pode também retirar essa parte de cima e fazer uma substituição apenas do cooler, deixando o dissipador, ok? Meio que é possível trocar só esse dissipador aqui por um mais longo, como eu tenho aqui, igual esse aqui, ó. Esse aqui, mas eu tenho alguns mais longos assim que é possível fazer esse encaixe. Aqui eu tenho um para arquitetura proprietária, certo? Esse aqui já é um pouquinho mais difícil, trabalhoso. Deixa eu só pausar aqui. Mas aqui, ó, eu tenho esse cara aqui, ó, que é um cooler box até bem interessante, só que, ó, ele é daquele que é parafusado embaixo. Novamente, esse aqui não é compatível com essa placa, certo? Eu prefiro desse, eu acho um cooler box bem mais sofisticado. Você tem uma ventoinha mais bem elaborada, só que o problema, você tem uma área de dissipação ok, tem uns que é bem fininha essa área de dissipação, que era para quando você tinha o chip exposto. Escolhi qual é o melhor cooler box compatível, para eu veja o que acontece, senhores. Eu vou colocar ele aqui, ó, na posição, ele está aqui na posição de destravado, ó. Nota, ó, consigo visualizar, tem uma seta, tá vendo? Apontando para essa direção. Isso aqui é para destravar. Para eu fixar, senhores, para eu fixar esse cooler box, o que eu faço, ó? Se eu fizer dessa maneira aqui, o que é que vai acontecer? Quando eu fixar aqui, ó, ele faz isso, ó. Essa parte aqui ela abre, viram? E não encaixa na placa. Isso aqui, ó, abre assim e acaba acontecendo aquilo que eu mostrei no outro. Aqui, ó. Eu sabia que estava por aqui. Aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Notem que ele viu que ele abriu pra cá, ó. Isso aqui é porque os alunos nas aulas práticas, quando eu peço para tirar o cooler box, o que é que ele faz? Ele coloca na posição destravada
empurra, quando ele empurra, esse aqui não encaixa, esse aqui empurra ele para fora, e esse aqui, ó, abre. Para eu fixar esse cara, veja, eu tenho que botar ele na posição, ó, puxo, giro, na posição de travar. Viu? Aqui, ó. Puxei, girei, deixando na posição de travar, ó. Posição de travar. 4 vezes que é para, ó, veja aqui, ó. Aí você tenta empurrar de vez, ele que já está travado, ele abre. Aí quebra. Puxo, giro, deixei na posição de travar. Vou encontrar aqui na minha placa-mãe, senhores, o conector do meu CPU fan. E ele tá bem aqui, ó. CPU fan, e eu tenho outro aqui, ó. System fan. Sys fan. Como esse cara vai estar conectado ao processador, eu vou colocar esse aqui na CPU fan. A macota mais aqui, ó. Veja como é que é construído, ó. Dá pra ver aqui embaixo aqui, ó. Nota que ele tem uma travinha aqui e aqui, ó. Porque esse aqui eu posso conectar ele aqui, ó. No SysFan. Ele é só 3. Logo um vai ficar fora, mas eu encaixo. Esse cooler vai funcionar? Ele vai girar? Vai. Mas aqui eu tenho um sensor de velocidade da ventoinha e aqui eu tenho um sensor de temperatura. Um termômetro aqui, ó. Entendeu? Logo, se eu coloco ele nessa parte daqui, esses sensores não vão funcionar. Então eu sempre vou procurar o que é o System Fan. E pode acontecer desse aqui, ó. Viram que ele só tem 3? Então eu só tenho aqui um sensor que vai ser só de velocidade da ventoinha. Não tem um termostato. Ok? E tem alguns outros que só tem 2 mesmo. Que só vai fazer ele startar. Aqui. Esse geralmente que vai no gabinete, lá na parte de trás do gabinete, eles só são 2, porque é só para girar mesmo. Certo? Já está na posição de travar. Eu vou olhar aqui a minha indentação, qual é a melhor maneira de se posicionar. Aqui, desse jeito, ele não chega lá. Volta um pouquinho. Chegou. Posso encaixar ele aqui. Agora vamos posicionar o CPU fan, o cooler box. Ó, veja aqui, ó, as pontinhas aqui, ó, encaixaram já, viu que passou direto. Aqui não tem mais aquele risco de quebrar. Aí o que eu faço, ó, pressiono no meio. Viu? Pressionei no meio. Ó, veja que as pontinhas, as 4, ó, saíram aqui, ó. Certo? Fiz isso. Agora, ó, pressiono esse aqui, até escutar o clack. Agora, ó, na diagonal, certo? E do mesmo jeito, pressiono, escutei o clack, clack e clack. Todo travadinho e bonitinho. Pronto. Tá aqui, meu cooler box encaixado. Quando vocês, eu já peguei clientes por 2 vezes que aconteceu isso. Que a galera posiciona esse cara aqui mal posicionado. Aí eu já cheguei na casa do cliente e ele tava assim. Vou pegar qualquer um aqui. É só para demonstrar, viu, gente? Assim. Pendurado. Entendeu? Tava assim, pendurado. Mas por quê? Porque o técnico, a pessoa não fixou direito, ou a própria trepidação do gabinete vai fazer com que ele solte. Entendeu? Como eu falei, já teve vários casos de eu chegar na casa do cliente, o cliente fala que o meu computador está desligando, reiniciando de forma abrupta, e depois tem que esperar alguns segundos para ele ligar novamente. De repente ele desliga, e alguns segundos ele liga de novo. Mas é por quê? Porque como o cooler box não está dando contato no dissipador de calor do processador, o que vai acontecer? O processador vai passar dos 80 graus e ele vai desligar a máquina. Certo? Então, computador desligando de repente, nem sempre é deadlock. Computador desligando de repente pode ser simplesmente esse cara aqui mal posicionado, solto. Ok? Viram? Ó, tá fixo. Então esse aqui eu tenho que prestar atenção. Vou fazer até um corte nisso aqui.
Agora, vamos ao pente de memória. Eu tinha colocado dois aí, branco, com da Rise Mode, bem bonitinho ele. Só que aí eu coloquei em uma das máquinas e agora não sei em qual máquina foi. Então vai ser esse aqui. Esse aqui é um pente novo também, viu? Vou pegar meu pente de memória aqui, ó. Vou posicionar sempre o mais próximo ao processador, ok? E aqui eu tenho uma dica para vocês, uma coisa que vocês precisam prestar atenção. Quando vocês compram o Cooler Box, porque existem Cooler Box que eles são universais, igual aqueles que tem o RGB, eles são universais. Só que pode acontecer dele não encaixar aqui, ó. Eu tenho que botar a memória no outro socket, no outro slot, desculpa. Aí, por exemplo, se eu tinha 16 GB, eu não posso usar os 16 GB por causa do Cooler Box. Então vocês têm que prestar atenção também a dimensão do seu Cooler Box para não interferir no posicionamento das memórias. Esse aqui, ó, ficou aqui cerca de 2 centímetros. 1 centímetro aqui, ó. Agora se eu pego um Cooler Box maior, ele já ia pegar em cima. Viu? Então, se você queria robusto também, a memória fosse robusta, já ia dar uma pegada mais. Dá. É por isso que alguns que eles são mais altos, para pegar a memória pegar aqui a memória perfil baixo, para ele ficar meio que embaixo. Travei, ó. Sempre prestar atenção, né? O povo que disse que não ia conversar. Aqui, ó, no meu chanfro. Meu chanfro encaixa no chanfro da placa. Se eu posicionar errado, o que vai acontecer? Se eu travar aqui, ó, quando eu pressionar aqui, vai fechar um curto. Se ele tiver com a fonte ligada, fecha um curto e já era placa-mãe e processador. Então, recomendo montar sempre com a placa-mãe, com a fonte desconectada e verificar se para ver se está certo. Travei, 2 clack, 8 GB. Essa máquina vai até 16, né? Então eu poderia colocar outro pente de 8 GB aqui. E é isso. Agora eu preciso da minha fonte. Você não está lembrando agora? Bom, minha fonte conectada, conector de 24 pinos aqui, tipo ATX. Lembrando que eu tenho que observar esse cara, né? Tirar aqui só para demonstrar novamente. Ó, segurou a travinha aqui, apertou a trava e nesse sentido. Nunca assim. Saiu 20 pinos, 24 pinos, 12 volts. Só com isso aqui, ó, essa placa-mãe vai dar vídeo. Porque eu não tenho nada aqui a mais aqui que vai puxar energia. Agora se eu tenho placa de vídeo, outras placas aqui, ó, eu tenho que botar a de 24. Encaixei aqui. Eu vou posicionar ela aqui no meu conector 24 pinos. Né, meus técnicos? Lembrando que a partir de agora vocês já têm competência e habilidade para montar um computador de vocês. Já montei sozinho no YouTube. O meu Ó, eu não posso esquecer desse cara aqui, ó. Esse conector aqui, ó, é o de 12 volts do processador. Encaixei aqui. Note que eu tenho a travinha, ali eu tenho a travinha. Senhor, eu estou gravando, eu preciso de silêncio. Assim, sem querer dar indireta, né? Verificar a voltagem desse trem aí. Prontinho? Essa fonte aqui é uma fonte auto switch. Ou seja, ela é bivolt automática, então eu não preciso me preocupar com a tensão de entrada dela. Ok? Recomendo que vocês comprem fontes auto switch. Aqui na escola a gente sempre compra com chave seletora, porque é mais barato. Certo? E é bom também que vocês queimem as fontes de vez em quando. Ó, pontos importantes. Vou tirar aqui o cabo de força. Os únicos cabos que saem da fonte para a minha placa-mãe é esse aqui, ó, o chicote de 24 pinos e o chicote de 12 volts. As únicas coisas que saem da minha fonte para a minha placa-mãe é o chicote de 24 pinos e o chicote de 12 volts. Por quê? Porque tem uns cabeção que, ó, você viu que eu tirei aqui, ó. Por que eu tirei aqui? Porque lembra que uma fonte sempre mantém, nós vimos isso ano passado, o circuito de 3 volts e de 5 volts ligado. Então aqui, ó, eu tenho 5 volts bem aqui, ó.
Então, se eu conectar errado, eu posso jogar uma energia onde não deve. E o que é que acontece? Os meninos assim, que legal, encaixa. Vem aqui, ó. Viram? Nas aulas do ano passado de vocês aconteceram, certo? Do noturno também aconteceu. Então, preste atenção. As únicas coisas que saem da minha placa-mãe ou da minha fonte para a placa-mãe são esses dois. E um outro que é muito comum, quando eu tenho um conector de flop aqui, ó. Você lembra daquele que eu falei que é do cooler aqui, ó? Do cooler box de externo? Que é 3 pontos. Olha o que acontece. Deixa eu tirar esse cabo aqui. Olha ele aqui, ó. Vira ele aqui. Olha que interessante. Só porque a galera acha que encaixa, eles colocam. Isso aqui é de flop ou disqueteira. Ou algum dispositivo que precisa de energia que sai externo no gabinete. Certo? Então isso aqui é de flop. Isso aqui é de conector SATA, isso aqui é de conector IDE. Isso aqui vai nos meus periféricos, nos meus drives. Leitor de CD, SSD, HD, ok? E esse aqui é flop. Flop, o que é que eu faço? Geralmente eu corto isso aqui para poder fazer a adaptação de 5 volts, de 12 volts quando eu preciso. Ok? Porque não tem mais nada. Agora sim eu posso botar fogo aqui, né? Um outro ponto que aconteceu aqui, ó. Note que o cabo de força, olha, ele tem esses cantos arredondados aqui, ó. Aí o que acontece? Uma vida toda falando, não é possível colocar isso errado. Aí ano passado fizeram o quê? Aí o que faz? Força bruta, o meu cavalo, ele botou aqui, ó. E forçou mesmo. Aí esses 3 pontinhos que tem aqui dentro, caiu lá pra dentro da fonte. E arrancou. Ó, então, ó, cantinho arredondado. É condição, não. Não, vocês não lembram que ano passado também que eu falei que ninguém tinha ligado esse cabo aqui errado? Que ano passado fizeram? Aqui, ó, ele tem aqui uma travinha e ó, os cantos são arredondados também, para não botar errado. Aí a pessoa tem uma força fora do comum, chegou aqui, pá. Presta atenção, né? Agora vamos ver se dá fogo, né? Arrependido. Depois a gente vê a indentação, cooler box funcionando. Lembrando que aqui, ó, aqui eu tenho o meu back panel oposto na diagonal ao meu back panel, nessa direção eu vou ter sempre o front panel. Vou buscar o front panel. Nesse caso aqui, ó, tá bem aqui. Deixa eu girar ela aqui só para vocês verem. Aqui, ó, ainda é coloridinho, ó. Viram? Na dúvida, o que eu faço? Eu passo a chave em todos. Certo? Passo em todos aqui. Como eu sei que no meu esquema do back panel eu tenho esse aqui, ó, que não tem nada, chamo de pino morto. E aqui eu tenho um órfão que não tem nada. Eu sei que eu ligo a minha máquina sempre onde? Do lado do pino morto. Aqui nesses dois aqui, ó. Como é a primeira vez que essa placa-mãe é startada, ela tende a fazer o seguinte. Ela tende a desarmar na primeira tentativa, depois armar de novo. Como eu não coloquei o speak nela, não vai ter como a gente escutar nenhum somzinho, né? Mas pega um terceiro teclado aí. Esse teclado. Como eu não tô Como? Ó, vejam, como eu não tenho monitor, eu não tenho speak para escutar a zoadinha do bip, eu uso um USB, ó. Botei o USB, acendeu. Calma aí. Aí. Aquele delayzinho da primeira ligação. Acendeu, apagou, minha placa deu vídeo. Veja que esse cara aqui é o daqui mesmo. Viram? Prontinho. Logo, todo o hardware da placa que queimou funciona aqui. O problema mesmo, naquele caso, o problema era só o quê? A própria placa-mãe. Ok, senhores? E quanto foi essa placa-mãe?
Essa placa-mãe foi comprada lá no Paraguai, ela custou R$ 80. Muito barato. Demais. Valeu muito a pena ter Altier. feito a compra dela. Certo? Porque meio que meu computador é um computador que ainda vai durar alguns anos. Aqui nessa sala ainda deve ficar aí uns 10 anos. Que mesmo que esses computadores eu paro de usar eles como computador de virtualização, mesmo que eu deixe ele de computador de virtualização, ele continua sendo um computador para aula prática de montagem e desmontagem. Vira tipo Kitmu. Entendeu? Então é um computador que ainda vai uns 10 anos aí brincando. Tá valeu a pena. Então, valeu. Altier, preço igual. Hã? Altier,